Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu vou contar para vocês a verdade sobre as contas do Internacional estarem penhoradas neste momento, o tamanho da dívida que fez com que essas contas fossem penhoradas e o tamanho do problema que o Inter está tendo neste momento. O que irá acontecer a partir de agora? A gente fala do dia D do Internacional e o grande dia, o momento mais esperado da temporada até o momento, a janela de transferências. Como estão as negociações do Internacional? Quem vem, quem não vem? Quais são as prioridades do Inter no mercado? Tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, aproveita o código DIAS e ganha 20% de free bet lá no teu primeiro depósito, tá certo? Primeiro quero pedir desculpas para vocês, vocês estão acostumados, eu sempre tento e sempre trago, geralmente aqui, né, 2 conteúdos por dia para vocês aqui no canal de Internacional, e hoje eu tô vindo aí com o primeiro vídeo só agora, quase passando das 5 horas da tarde, peço desculpas por outros compromissos profissionais, acabei não conseguindo trazer esse conteúdo que eu queria trazer mais cedo e que passei ao longo dessa tarde aí de segunda-feira apurando com pessoas do Internacional e quero abrir o vídeo sobre isso. Lucas, o que está acontecendo com as dívidas do Inter? Por que o Inter está tendo a sua conta penhorada? Que dívida é essa? É em relação ao quê? É sobre o D'Alessandro? É sobre outra situação? Eu vou explicar para vocês tudo nesse vídeo agora, tá certo? E foi a partir de uma matéria divulgada pelo Diego Garcia do All Sport e eu fui atrás de mais detalhes sobre as contas do Internacional estarem sendo penhoradas. E tudo isso vem em decorrência de uma dívida que o Internacional tem de pelo menos 20 milhões de reais com o empresário André Curi, empresário talvez um dos principais do país, que tem muita circulação no futebol nacional e internacional, já fez diversos negócios com o Internacional para chegadas e para saídas. E por conta dessa dívida de 20 milhões de reais com o empresário André Curi, o Inter teve uma penhora das suas contas bancárias neste momento, tá? O débito é referente ainda a um acordo não pago de antigos negócios ainda que o Inter teve com o André Curi, de processos que foram movidos inclusive do empresário contra o Internacional. Essas dívidas que o Inter tem com o André Curi são envolvendo negócios antigos, comissões antigas de jogadores que teve o atacante Jô, o Dagoberto na época que veio para o Inter, o zagueiro Juan, lá a primeira passagem do Arangues do Internacional, antes dessa mais recente, e é uma briga judicial que já tem um tempo, tá? Desde 2013, 2014, o André Curi tem cobrado na justiça essa dívida do Internacional. Teve um certo acordo em 2021 entre as partes que aí daria uma estancada, daria uma parada nessa cobrança do André Curi no Internacional, que era em relação aos negócios de Yuri Alberto e Maurício. Quando o Inter trouxe o Maurício do Cruzeiro, naquela troca com o William Potker, e quando o Inter trouxe o Yuri Alberto também do Santos. Foi acordado ali, depois de um tempo deles no clube, que teria a comissão, obviamente, do André Curi nesses 2 negócios e que isso perdoaria pelo menos uma parte da dívida. A questão é que, na futura venda do Yuri Alberto, a venda que foi do Inter para o Zenit, 25 milhões de euros, o André Curi não recebeu a sua parte dessa venda até pelo menos o determinado momento. Foi parcelada aquela compra do Zenit da Rússia pelo Yuri Alberto. Mas, conversando com pessoas do Internacional, o que eu consegui foi que o Inter tá bem tranquilo em relação a isso, tá? Pode ser um susto inicial quando fala, ó, o Inter tem suas contas penhoradas. Sim, é um susto inicial, de fato, para todo mundo. Quer dizer, o Inter não vai poder mexer na sua conta, vai penhorar tudo que o Inter tem, enfim. O Inter tá muito tranquilo, primeiro pela boa relação que tem com o André Curi e de diversos negócios também recentes. Tem o Maurício aqui no clube, o Alan Patrick é do André Curi, o Rômulo, que tá muito bem no Internacional, é jogador do André Curi também. E o Inter tem, mesmo que ele esteja na justiça, uma certa tranquilidade com esse caso envolvendo o André Curi, e o Inter não tem hoje, pelo que a gente conversa nos bastidores, uma grande preocupação com isso. E vamos lá, na prática, o que acontece? O Internacional precisa escolher, dentro dessa dívida que tem, de priorizar qual dívida que ele vai pagar a curto prazo com o André Curi para deixar essa penhora de lado. Então assim, vamos lá, o Inter tem 20 milhões
de dívidas com o André Cury. Aliás, essa dívida era maior, tá? O Inter já pagou boa parte dessa dívida nessa gestão do presidente Alessandro Barcelos, é uma dívida que vem também de outras gestões. Mas o ponto é, o Inter vai ter que priorizar qual dessas dívidas vai pagar a curto prazo para pelo menos agora desfazer essa penhora que tem das suas contas bancárias. A gente sabe, o Inter é um clube endividado, mais de 600 milhões em dívidas. Na gestão do presidente Alessandro Barcelos, essa dívida não foi reduzida, tá? É uma dívida de mais de 600 milhões e 200 desses mais 600 é a curto prazo dentro dessa dívida. Ela não foi reduzida em nenhum real, mas o Internacional conseguiu 2 temporadas de superávit, um pouquinho a mais, um pouquinho acima de R$1 milhão, e isso condiz com a temporada. Claro, vamos lá, o Inter queria reduzir a sua dívida de mais de 600 milhões de reais, não conseguiu reduzir. Pelo menos em contrapartida, conseguiu 2 anos de superávit, foram 2 anos que o Inter não se endividou mais, não aumentou essa dívida, e esse é o ponto. O Inter não reduziu, é verdade, mas também não aumentou. E isso é só um fato que eu estou expondo para vocês sem fazer nenhum tipo de juízo de valor, tá certo? Vamos avançar, tá, pessoal? Porque hoje é um dia importante para o Internacional. Hoje é dia 3 de julho e marca a abertura da janela de transferências. O Internacional está muito atento nessa janela de transferências, principalmente para chegadas, tá? Principalmente para chegadas nessa janela de transferências. O Inter quer pelo menos um primeiro volante e um meia. O Inter já não tem mais a situação pelo Cuéllar, que foi lá para o Al-Shabaab, mas o Inter tem conversas em andamento com o Bruno Henrique, do Al-Ittihad, que encerrou o seu vínculo antes do que seria, né? Ele tinha contrato até setembro, como a temporada no Sauditão terminou, ele foi um dos principais jogadores na posição, ele acabou antecipando o seu término de vínculo lá nos Emirados Árabes, lá no Al-Ittihad. O Inter e o Cruzeiro, e tem mais um clube brasileiro pelo que tenho, conversam com o jogador. Não há qualquer tipo de avanço, mas há uma tendência do Bruno Henrique aceitar o Internacional nesse contexto. Mas vamos lá, o Inter não botou ainda uma proposta na mesa, conversou já sobre valores, os valores são acima do que o Cruzeiro está oferecendo, mas ainda assim, repito, não tem nada fechado e não tem a proposta oficial na mesa, mas ele tende a aceitar a proposta do Internacional. Ele já, pelo que ouviu de valores e de projeto, gostou mais do Inter, já trabalhou com o técnico Mano Menezes em Corinthians e Palmeiras e poderia ser um reforço do Internacional, mas me foi garantido no bastidor que o Inter analisa sim outras possibilidades, não só o nome do Bruno Henrique. Um primeiro volante e um meia. Em relação ao Rodrigo Salazar, já é praticamente descartado nos bastidores, o meia de 23 anos uruguaio do Schalke 04, que caiu para a segunda divisão. O Inter analisou, procurou informações, tem tudo sobre valores e informações mais apuradas do meia uruguaio, mas ele já negociou com o Vasco, já negociou e negocia com o São Paulo no momento, tem sido oferecido para clubes do futebol brasileiro, inclusive o Inter, mas não teve qualquer tipo de avanço nesse negócio e não há tendência que saia esse negócio pelo Rodrigo Salazar. Agora, em relação ao Lanzini, meia de 30 anos que vai terminar o seu vínculo, aliás, já terminou o seu vínculo com o West Ham da Inglaterra e está livre no mercado. Esse é um nome também analisado que não tem qualquer tipo de avanço, mas me foi garantido, tá? O Inter vai trazer um meia. Vai trazer um meia e vai trazer o primeiro volante, são os 2 grandes desejos da direção no mercado de transferências para essa janela que abriu hoje, dia 3 de julho. Tem o Inter também atento em relação à venda do Johnny, porque pode ganhar uma grana. O Inter tem 100% do Johnny, projeta 8 milhões de euros pelo Johnny, projeta uma venda do Maurício, mas uma saída no final do ano, então pode vender e sair no final do ano, ou vender agora, acerta a venda agora e sai e recebe no final do ano. São as 2 possibilidades para essa janela de julho em relação a saídas, tá certo, pessoal? Não esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um abraço e até a próxima.